Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje, terça-feira, 2 de junho de 2020, a agenda de leitura da lição 10 dos jovens se intitula Os remanescentes de Canaã, uma provação. O nosso texto bíblico está lá no livro de Juízes, capítulo de número 3, versículo de número 1 e versículo de número 4, que diz assim, versículo 1: Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Versículo 4: Estes, pois, ficaram, para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos, que tinha ordenado a seus pais, pelo ministério de Moisés. Queridos, o livro de Juízes revela claramente a natureza pecaminosa do homem e a infinita misericórdia de Deus. Após a morte do grande líder Josué, o povo de Israel se deixou iludir pelo conforto aparente apresentado no modo pecaminoso de vida dos cananeus e esqueceu-se de Deus, adorando a outros deuses. Os israelitas já haviam sido advertidos sobre o pecado da idolatria. E Deus, como um pai amoroso que é, por causa desse pecado, castigou Israel com a escravidão. A opressão estrangeira foi um meio que Deus usou para a correção, o arrependimento e a edificação de Israel. A palavra é clara, e a insistência nisso é mais ainda. As nações que Deus permitiu que estivessem naquela região estavam sendo deixadas ali para servirem de prova à nova geração do povo de Israel, se eles seriam ou não seriam fiéis ao Senhor. O que eles deveriam fazer era simples: expulsá-los e exterminá-los, uma vez que o juízo de Deus cairia sobre eles, e Deus estava usando Israel como instrumento de sua justiça. Essa nova geração do povo de Israel, se tivesse obedecido, também teria tido a oportunidade de conhecer a Deus dos seus pais, que fez maravilhas entre eles. Essa era a graça de Deus que iria se manifestar, e eles iriam comemorar muito. Mas a prova não era simplesmente um teste, mas uma excelente oportunidade daquela nova geração de Israel verem Deus agir ali naquele momento. No entanto, Israel falhou, e gravemente, e ao invés de cumprir a palavra de Deus, cumprir os seus mandamentos, o que Deus queria para aquele momento, e saírem vitoriosos e conquistadores daquela terra, com os cananeus eles fizeram aliança. E pior, deram suas filhas e pegaram as filhas deles para relacionamento. E se não bastasse tudo isso, ainda acabaram servindo aos deuses deles. Foi uma péssima escolha a dos filhos de Israel, pois trocaram a Deus por deuses que nada poderiam fazer, nem acrescentar e nem abençoar, mas sim servir de tropeço. E quanto a nós, da presente geração, estamos também trocando Deus por deuses? Por exemplo, Mamon? A coragem para se levantar em cumprimento à palavra de Deus parece ser uma virtude que Deus sempre aprovou e abençoou. Quanto ao falho Israel, covardes e infiéis, temeram mais ao homem do que a Deus e, em consequência, sofreram muito. Deus abençoe a todos